Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas para você conseguir afinar suas pernas se você estiver com as suas pernas, especialmente com as suas coxas muito grossas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e conseguir cuidar cada vez melhor do seu corpo. Bom, então coxas grossas, pernas grossas é uma coisa muito comum para as mulheres. Algumas mulheres se queixam delas terem as pernas muito grossas, que elas gostariam de ter pernas mais finas, e isso é causado por dois motivos básicos. O primeiro, que é o mais comum, é você estar com excesso de gordura na região das suas pernas. Tem muitas mulheres que elas têm mais tendência de acumular gordura na região das coxas, então quando elas engordam, elas vão engordar no corpo todo e elas vão sempre engordar um pouco mais nas coxas, porque é o local do corpo delas que tem mais facilidade de acumular essa gordura. E o segundo caso, que já não é tão comum, é você estar com excesso de massa magra, com excesso de músculos, só que aí você teria que estar fazendo um treino muito forte, muito extenuante, para você chegar nesse ponto de você estar com muito músculo e você estar com a sua coxa muito grossa por causa da musculatura. Para você descobrir qual que é o seu caso, você teria que fazer uma avaliação física mais detalhada, uma avaliação física de bioimpedância ou de dobras cutâneas, para você ter uma ideia se você está com excesso de gordura nessa região ou se você está com uma quantidade muito grande de músculos nessa região. Então você teria que fazer uma avaliação física para você conseguir analisar de uma forma mais detalhada. A avaliação de dobras cutâneas ela é extremamente interessante porque você vê a quantidade de tecido adiposo que você pega naquela hora mesmo ali da pinça, que você vê se a quantidade já está muito grande, está muito alta, está muito diferente do restante do corpo, e aí você consegue fazer uma análise para você conseguir perder essa região de uma forma mais satisfatória. Para as mulheres já não é tão fácil a gente ganhar massa magra, né? Então é mais difícil a gente estar com excesso de músculos, a menos que você esteja numa fase de treinamento que ela esteja sendo muito exaustiva e você esteja com uma alimentação que ela está conseguindo realmente ganhar músculo e que você esteja com bastante quantidade de músculo nessa região. Mas na grande maioria dos casos a gente vê que tem uma quantidade mais alta de gordura, que é muito comum para as mulheres. Então se você tiver com um problema com gordura, muita gordura acumulada nessa região, a dificuldade nossa é que quando a gente emagrece, a gente sempre vai perder o peso de uma forma mais global no nosso corpo. A gente perde gordura de uma forma mais geral. Dificilmente você vai perder só naquela região. Isso praticamente não acontece. Então o que você vai ter que fazer é fazer uma restrição calórica, é fazer uma dieta mais voltada para emagrecimento. Vou deixar alguns vídeos aqui em cima que falam sobre emagrecimento, que você vai conseguir direcionar melhor o seu corpo para perder esse excesso de gordura, mas você também pode fazer algumas coisas no sentido de treinamento. Se você fizer treinamento aeróbio, você vai ajudar no gasto energético, você vai conseguir reduzir um pouco mais de gordura no seu corpo e aos pouquinhos você vai começar a perder esse excesso de gordura que está acumulado na região das pernas. Existem também alguns tipos de tratamentos estéticos que podem estimular essa gordura a ser consumida durante o processo de emagrecimento. Então, alguns tipos de massagens, alguns tipos de tratamentos como criolipólise, por exemplo, são tratamentos que estimulam o corpo a usar aquela gordura que está disponível naquela região. Então você pode conversar com alguma esteticista ou com alguma fisioterapeuta que trabalha com essa parte de estética para ver as opções de tratamentos que estão disponíveis para tentar acelerar um pouco a perda de gordura na região das pernas. Agora, se a questão for de musculatura, além de você fazer uma dieta que também vai restringir um pouco mais o número de calorias que você está consumindo, porque daí você também vai estimular o seu corpo a gastar o seu próprio músculo na hora que você for se exercitar. Quando o corpo está precisando de energia para se exercitar e está faltando energia, principalmente carboidratos e às vezes até gordura, ele vai começar a utilizar o próprio músculo. Então você tende a perder um pouco desse excesso de musculatura se você tiver com muito músculo nessa região, se você tiver uma dieta um pouco mais restrita e se você estiver se exercitando da forma correta. Para você queimar essa musculatura, geralmente a gente vai ter que fazer exercícios muito longos, porque o nosso corpo ele tende a gastar primeiro os estoques de carboidrato, depois os estoques de gordura e por último os estoques de proteína, que daí ele vai acabar gastando um pouco da própria musculatura. Então, para você chegar a gastar músculo, você vai ter que fazer um exercício muito longo
e você tem que prestar muita atenção nisso, senão você não vai conseguir consumir essa musculatura. E alguns ajustes, eles também são importantes de serem feitos no treino, porque quando você quer perder essa região, é interessante que você faça treinos que eles tenham muitas repetições. São treinos que a carga vai ser um pouco mais reduzida, especialmente se você quer perder um pouco de massa magra, você vai reduzir a carga, porque daí você dá um estímulo um pouco menor para aquela musculatura não ficar tão inchada. E aí você vai fazer treinos que você faça muitas repetições, são treinos mais característicos de resistência de força. São aqueles treinos que a gente usa quando você vai fazer um exercício mais longo, um exercício mais puxado, que você tenha que manter a força por mais tempo. Você desenvolve a força da musculatura, mas você não vai ganhar tanto volume. Você tende a ficar com uma musculatura um pouco mais compacta. Esse tipo de treino também, dependendo da forma como você faz esse treino, ele pode elevar bastante o seu gasto energético, o que vai favorecer o consumo daquela gordura na região. E também, se você faz muitas repetições, caracteriza como uma hipertrofia metabólica, que a gente chama. É um tipo de hipertrofia que a estrutura do músculo ela não vai aumentar tanto, mas o que vai aumentar é entre as células, a maneira como a força é produzida, a maneira como a célula responde a esse estímulo de força. Então melhora, aumenta o número de estruturas que vão liberar oxigênio, que vão liberar energia para ser realizado o movimento, melhora o trânsito tanto do oxigênio quanto dos nutrientes, para que você consiga fazer esse tipo de força por mais tempo. Então esses treinos de resistência de força, que a carga é um pouco mais baixa e que você vai fazer força por um período mais longo, por bastante repetições, esse tipo de treino ele é interessante para você afinar um pouco mais a sua musculatura e deixar suas pernas um pouco mais finas, se é isso que você está buscando. E uma última coisa assim que eu enfatizo é que em hipótese alguma você deve deixar de treinar força, você deve deixar de fazer musculação para você afinar as suas pernas. O trabalho da musculatura ele é extremamente importante para você melhorar o aspecto das suas pernas. Senão você vai ficar com pernas grossas e pernas moles, e pernas flácidas. E isso vai ser muito pior, você não vai gostar do resultado que você vai ter no seu corpo. Além do que, eu sempre falo que a musculatura, ela acelera o nosso metabolismo. Quanto mais músculos a gente tem no nosso corpo, mais energia a gente gasta no nosso dia e fica muito mais fácil de emagrecer. Então, principalmente para quem vai precisar perder gordura nessa região, é extremamente importante que você tenha músculos que te auxiliem nesse processo. Eu espero que essas dicas ajudem vocês a atingir o objetivo que vocês estão buscando, que vocês consigam melhorar o aspecto das suas pernas e consigam atingir o que vocês gostariam para o seu corpo. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!